O barco pode entrar na vida de cada um de um jeito bem diferente, em épocas diferentes da vida. Six years ago I started doing maintenance on this boat and we did a big journey from the north of France down to here, which was 7 days. And then 2 years ago I started working here. It's a good life. It's really nice because your hotel comes with you. You're doing every day a little bike ride, and then you sleep in the same spot, or in the same room, but in a different spot. Perfect. So the boat is 39.5 meters. It's from 1932. The hull is from 1932, and in the 80s they changed it over to a hotel. At first it was a cargo ship, and in the 80s they made a hotel out of it. I'm Justus, and I'm originally from the Netherlands. Thank you. Eu sou a Aline, do Brasil. Eu vim ver como é navegar no Rio Rhône e conhecer algumas cidades por aqui de bicicleta. Há um tempo atrás a gente estava em Paraty e a Vivi e a Rúbia do Veleiro Bubi comentaram que navegar pelos rios da França era muito legal. Você aluga um barco e vai conhecendo várias cidades, as paisagens locais. Então eu passei a ficar com essa ideia. Nossa, adoraria, quem sabe um dia. Ok, voltei para casa, passou o tempo. E um dia eu fui até a operadora do meu celular para mudar o plano de dados e o atendente disse que nos últimos 4 anos a empresa me cobrou dobrado todas as faturas. E por isso, antes de eu mudar de plano, eles precisariam reembolsar o valor. É mesmo, universo? É assim que você vai me mandar para a França? Aceito. Muito obrigada. Em agosto de 2016, eu saí de avião do Brasil e fui para a França. Em Paris, eu peguei um trem para Avignon, que é onde ia começar a viagem de barco. Mesdames, Messieurs, le TGV 6107 à destination de Marseille-Saint-Charles va partir. Prenez garde à la fermeture des portes. Attention au départ. Bom, eu não entendi tudo que ela disse porque eu só sei algumas poucas frases em francês. Achei legal compartilhar essa sensação de não ter legendas. A previsão do tempo para o período da viagem estava 30 graus durante o dia e 15 à noite. Então eu tive que fazer uma mala pensando nesses extremos. Só que a mala ficou grande e pesada para eu andar com ela pela cidade, pelas ruas de pedra, até chegar no pier, a pé. Opções de roteiros na região e como eu vim sozinha pela primeira vez, achei que seria bom contar com uma estrutura já montada com o aluguel da bicicleta e pedalar em grupo. Vou dormir no barco e pedalar por 6 dias. Alguns amigos me perguntaram se eu tinha me preparado para pedalar tanto. Bom, eu costumo fazer alongamento, de vez em quando pilates. Eu espero que isso seja suficiente. Des pigments de couleur,
fragments de fresques et de peintures, disséminés dans les chapelles. Cara, surreal o tamanho desse negócio. Esse é o Palácio dos Papas. Eu não sabia, mas no século XIV o rei da França tinha tanto poder que conseguiu fazer com que fosse eleito um papa francês e mudou a residência dos papas de Roma para cá, para Avignon. Demorou 20 anos para ser construído e foi residência de 9 papas. E é aqui que eu vou procurar o barco no pier. Apesar da gente ver esses veleiros com os mastros amarrados, pelos rios o mais comum é o aluguel de embarcações conhecidas como penichette, que é o barco que eu vou ficar nessa semana para fazer o trajeto de Avignon até Aiguemont. A Ponte de Avignon. Essa ponte foi construída em 1185. Tinha 900 metros e 22 arcos. Mas com tantas inundações que destruíram a ponte, não dava mais. Já tinham reconstruído muitas vezes e depois, em 1660, a inundação destruiu mesmo de vez e eles deixaram de utilizar. Virou ponto turístico e, assim como o Palácio dos Papas, é patrimônio mundial da Unesco. Fiquei pensando no que eu poderia ter feito para a mala ficar menor. E observei que o pessoal lavava algumas roupas no banheiro e usava dia sim, dia não as mesmas peças. Outra coisa que achei legal é que depois do café da manhã, a ideia é que a gente fizesse lanches com os pães, queijos, frios, saladas e frutas pro almoço. Eles disponibilizaram papel alumínio e saquinhos para colocar na sacola que encaixava na parte de trás da bicicleta. The name of the larger region that includes Châteauneuf-du-Pape is the Rhône Valley. This red area between Lyon and Avignon, as you see, is divided into two sub-regions. The northern part of the Rhône Valley and its southern part, where we are. And here, more precisely, we are in Châteauneuf-du-Pape, just there. I don't know if you've been in the center, but it's a little town, only 4,000 inhabitants. But 350 wineries. Yeah! So everything. So, Châteauneuf-du-Pape. Eu sou bem sensível para vinho, sabe? Talvez por isso eu tenha ido agradecer o Papa na residência de verão dele. Claro que eu não pensei que faz bastante tempo que um Papa não passa por ali, mas que bom que rapidamente eu me toquei que o pessoal já tinha ido embora e que eu precisava correr para alcançar o grupo. Aliás, eu fiquei para trás muitas vezes, porque no grupo tinha 3 triatletas. Foi. E o pessoal tava preparado, né? Mas tudo bem. Pont du Gard. Imagina que quase 1000 homens trabalharam nessa obra. Eles cortavam as pedras e encaixavam umas nas outras sem cimento. Usavam o cimento só em cima para finalizar, para esculpir. Just got up, something's wrong. I waited up with wounds on my feet. Where will you be? Flickering through memories, the Polaroids yellowed in the sun, longing to be seen. So come and hide with me, hide with
De repente você começa a perceber o amarelo em volta. Eu coloco meu coração e minha alma no meu trabalho. E eu perdi minha mente no processo. Se escutar uma voz dentro de você dizendo: você não é um pintor, então pinte sem parar de todos os modos possíveis, e aquela voz será silenciada. Vincent van Gogh place. Arles was Tellin. Tellin é uma cidade que mudou de nome em 535 a.C., porque foi capturada por uma tribo celta. Depois, em 123 a.C., os romanos tomaram a cidade e em 49 a.C., Arles se tornou uma colônia romana por ter ficado do lado do imperador Júlio César. Aí vem a pergunta: de quanto tempo você precisa para ver só um pouco desses registros históricos? Mais as paisagens que fizeram com que Van Gogh quisesse se instalar na cidade para produzir trocentas telas na região. Putz, uns 3 dias no mínimo. Se essa subida está exigindo motor, imagine o que vai exigir da musculatura das pernas. Percam todas as esperanças. Estamos todos no inferno. Sim, o inferno de Dante aqui. Não porque Dante Alighieri tenha subido de bicicleta, mas por causa das formações fantasmagóricas nas rochas. Eu não me preparei. Tudo bem, eu aceitei a ajuda da van que a agência disponibilizou para quem precisasse nesse trecho. Tudo bem. Le Bourg de Provence. Ela é considerada uma das cidades medievais mais bonitas da França. A vila e o castelo foram construídas com as pedras retiradas dessa pedreira de bauxita. Ela ficou desativada durante muito tempo e, a partir de 2012, o espaço passou a exibir espetáculos audiovisuais com temáticas que mudam a cada ano. I was on fire. We were dancing on the wire, reckless, kissing. We found holes in these walls. We like what we saw. Agora eu preciso parar e procurar no YouTube um vídeo que me ensine a voltar dessa viagem. Não passava pela minha cabeça conhecer um lugar como esse. Por minha cabeça não passava não. Só enquanto corria a barca, lhe chamar. Enquanto corria a barca, eu ia lhe chamar. We danced, we fought. We were bound to make mistakes. We loved, we thought. Quando em algum momento o barco entra na sua vida, você passa a levá-lo para todos os lugares.
E se depois de ter visto isso você pensar que é uma baita experiência, eu te digo, tu as tellement raison.